Bom dia. Nós vamos refletir sobre uma lição de um livro de Chico Xavier, que ele psicografou. O livro chama Roteiro e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos prestar atenção num detalhe do nome do Chico Xavier: Cândido, candura, exemplo de bondade, de simplicidade. No capítulo 16 deste livro, Roteiro, que é um livro antigo, deve ter em todas as bibliotecas espíritas, livrarias espíritas. Então, quem quiser ler todos os capítulos, pode ter acesso a isso. Mas nós vamos hoje só tratar desse capítulo 16, Evangelho e Caridade. Diz Emmanuel que antes de Jesus, a caridade, no sentido exato da palavra, era desconhecida. Todos os monumentos que foram erguidos nas civilizações antigas não se reportavam a essa divina virtude, a caridade. E aí nós vemos algumas imagens de monumentos da antiguidade, das antigas civilizações. Os jardins suspensos da Babilônia, que eram 7 camadas, 7 andares de jardins, feitos por Nabucodonosor, e cada andar tinha 25 metros de altura, e a flora e a fauna de diversos lugares do planeta. As pirâmides do Egito, cada pirâmide demorava em média 20 a 30 anos para ser levantada. E abaixo nós vemos as muralhas da China, o maior monumento de todos os tempos e do planeta. É o único monumento, as muralhas da China, que pode ser visto um risquinho da Lua. A muralha da China demorou quase 2000 anos para ser concluída. São 20 mil quilômetros de construção. Monumentos levantados, construídos pelos homens. O Coliseu de Roma, um estádio, que demorou mais ou menos 10 anos para ser construído, com capacidade para 50 mil pessoas, em 3 pavimentos, fora o subsolo, como nós vemos aí nesta foto. Monumento construído pelos homens. Monumentos magníficos, levantados à honra e à glória do triunfo bélico, demonstrando poder, as guerras, para a expansão da alegria popular. Para isso foram construídos esses monumentos, para a alegria. Mas nós vamos lembrar que lá no Livro dos Espíritos, e eu tenho um professor do Livro dos Espíritos, que é meu marido, que dá aula do Livro dos Espíritos lá no nosso centro há mais ou menos umas 3 encarnações, E ele disse, olhando lá o Livro dos Espíritos, e ele explicou que a alegria não é felicidade. A alegria é passageira. E por milênios o homem levantou esses monumentos em honra da alegria. Alegria popular. Para o povo ficar contente. O homem consagrou-se através da arte, da cultura, para destacar, para valorizar a força, a coragem, o poder, o status, o orgulho. E essas demonstrações, tudo para que era ficar bem claro, que era capaz de criar, de desenvolver.
Mas, diz Emmanuel, com Jesus, porém, a paisagem social do planeta Terra experimentou decisivas alterações, pois o mestre não se limitou a ensinar o bem. Ele exemplificou, desceu ao convívio da multidão, da humanidade, e ele deu exemplo com o próprio esforço pessoal. Curou os doentes nas ruas, sem cerimoniais. Ajudou milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos melhores caminhos para os mais complicados problemas de natureza moral. Jesus não usou de rituais, de vestimentas especiais, não usou de imagens, não usou de palavras mágicas, não usou de símbolos. Jesus foi simples, não construiu monumentos magníficos para mostrar a sua grandeza. E ensinou a parábola do bom samaritano, que, segundo Emmanuel, resume a caridade. Nessa parábola, narra Jesus que havia um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Vamos só lembrar um detalhe: Jerusalém era uma cidade sagrada e Jericó era uma cidade mal vista. Ele fazia esse trajeto. Muitos que trabalhavam em Jerusalém, a cidade sagrada, moravam em Jericó. Mas os caminhos que levavam de Jerusalém a Jericó eram tortuosos e havia muitos assaltantes. Então Jesus, sabendo disso, colocou essa parábola para narrar, dizendo o seguinte: que um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado no meio da estrada. E os assaltantes bateram nele, deixaram ele semi-morto na beira do caminho ali, sem nem roupas. Levaram tudo que ele tinha e ele estava quase morrendo. E passou pelo caminho, ou melhor, passaram por este caminho e viram um homem caído lá, quase morto. 3 pessoas. A primeira foi um sacerdote ou um pastor. Era um representante da religião, aquele que trabalhava pela religião, que ganhava para isso e que atuava dessa maneira. Ele passou, olhou e seguiu. O segundo foi um religioso, que também passou, olhou doente e seguiu. E o terceiro era um excomungado. Era um homem mal visto, que ninguém conversava, que era o samaritano daquela época. Ninguém falava com ele. Ele ficava à margem da sociedade. Ele era o alvo do preconceito, ele era o alvo, do racismo, ficava à margem da sociedade. E aí Jesus contou essa história e perguntou para os doutores da lei que estavam lá ouvindo: qual dos 3 teve caridade? Qual dos 3 socorreu esse homem caído? Qual teve compaixão? E diz Jesus que foi o mais humano. O terceiro, o que era um homem que ninguém confiava, que ninguém falava, o que menos se esperaria um ato de caridade e de compaixão. Ele não era o representante da religião, ele não era religioso, ele era um homem de bom coração. E diz Jesus que ele usou de caridade, ele usou de compaixão. E agora nós vamos prestar atenção no homem que estava caído na estrada. Jesus disse apenas que era um homem. Não falou da identidade dele, nem da nacionalidade, qual religião que ele tinha, qual a profissão, o status, o poder, nada disso importava. Era um ser humano, o alvo da caridade. Não importa quem ele seja ou que cargo ocupe,
era um ser humano. Jesus não identificou nele nem raça, nem cor, nem posição social, nem ponto de vista. Nada. Era um ser humano. E aí Jesus traduz este homem caído como a humanidade sofredora, que precisa do auxílio das criaturas de boa vontade. Nós precisamos uns dos outros. Para acender essa luz da caridade. E acima de todos os preconceitos de classe, de religião, de raça, de opção sexual. Nós precisamos uns dos outros, independente do que sejamos. E nem da posição em que estivermos momentaneamente. Chico Xavier, certa vez, foi visitar uma cadeia. E ficou lá um período. Quando ele voltou, os companheiros da casa espírita começaram a interpelar, a perguntar: Chico, você que é um médium vidente, fale para nós. Você viu muito espírito obsessor lá na cadeia? Você viu, Chico, quantos espíritos pensando em vingança e não sei o que? Você viu? E o Chico, que era a caridade em pessoa, a candura em pessoa, respondeu com os olhos da compaixão e da caridade, os olhos da bondade. Ah, meus irmãos, eu vi muitas mãezinhas desencarnadas chorando ao lado dos filhos, pedindo para que eles se arrependessem. Os olhos de amor de Chico Xavier. Chico colocou em prática as lições de Jesus sobre a caridade. Fazer o bem sem olhar a quem. Foi isso que Jesus exemplificou. Ensinou que é melhor doar do que receber. Diz Emmanuel que desde então, desde que Jesus veio à Terra, surgiu aqui no nosso planeta um novo movimento de solidariedade humana. E que começaram a surgir novos tipos de monumentos, que foram erguidos pelas civilizações em honra a Jesus. Orfanatos, enfermarias, abrigos, creches, hospitais psiquiátricos, movimentos de solidariedade, visitas fraternas, atividades no bem. Inúmeros monumentos de doação, de ajuda, de solidariedade, de fraternidade, em honra a Jesus. Esses sim são monumentos de felicidade, não de alegria passageira. Tem alegria também, mas tem felicidade. Um monumento que não cai com o tempo. Essa felicidade de ajudar, de ser útil. Mas nós temos que lembrar que a caridade, ela começa dentro de casa, com o próximo mais próximo. Porque às vezes é até mais fácil fazer a caridade numa obra social, fazer a caridade numa instituição de auxílio, de ajuda, em que você nem convive todos os dias, todas as horas, o tempo todo com aquelas pessoas, em que você às vezes nem sabe nada delas. A caridade começa no lar, com aqueles espíritos encarnados que têm compromissos uns com os outros. Dentro do lar, com o próximo, mais próximo. A caridade com os pais, a caridade com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os parentes, com os familiares, com o sogro, com a sogra. A caridade começa no lar, no exemplo de paciência,
de convivência, de perdão. Jesus ensinou a compaixão, ensinou a caridade, para que nós colocássemos em prática onde estivermos, com quem estivermos. Jesus veio transformar moralmente a humanidade para melhor. Fazer o bem é seguir o exemplo de Jesus. Ser cristão é lutar, é esforçar para se melhorar. Ele ensinou a doar alegria para ter alegria. E aí nós lembramos que a caridade alivia a nossa própria dor. Vamos dar o exemplo do Chico, quando a irmã foi internada no hospital psiquiátrico. E Chico internou a irmã, voltou para casa chorando. Ai, a minha irmã, que dó da minha irmã. E quando entrou no quarto, ainda enxugando as lágrimas, Emmanuel apareceu e disse: Chico, por que você está chorando? Ah, pela minha irmã, Emmanuel. Eu fiquei muito triste de vê-la sofrendo. Aí o Emmanuel disse: Chico, mas ela está bem, ela está no hospital, ela está amparada. Ele falou: é mesmo, né? Mas eu fiquei com dó dela. Ah, disse Emmanuel ao Chico: como chama sua irmã? Maria. Ah, Chico, amanhã você volta lá e vê quantas Marias que tem internadas lá e visita todas elas. Quantas irmãs Marias tem lá, Chico? E você só está chorando pela sua irmã. Dizem que no outro dia o Chico foi e visitou uma por uma das mulheres que estavam lá e voltou para casa renovado, dizendo: meu Deus, quantas Marias, quantas irmãs, orou por todas elas. A caridade alivia a nossa própria dor. Lembrei, vou citar o exemplo pessoal, peço licença, da minha mãe, que está há 10 meses na cama, teve um AVC hemorrágico, né, em estado semiconsciente. E quando ela estava em coma, nos 45 dias que ela ficou na UTI, e que nós fomos para despedir, dar um passe, orar, porque os médicos diziam que realmente não ia haver solução. Nós saímos da UTI e no saguão ali do HB, as duas UTIs terminam lá no saguão, o corredor. E nós saímos chorando, né, limpando as lágrimas para esperar o elevador. E veio uma senhora da outra ala da UTI chorando, copiosamente, causando em mim, na minha irmã, uma compaixão de ver o sofrimento daquela mulher. Quando nós a abraçamos, a minha irmã reconheceu, falou: ah, mas é você? Ah, mas que coisa, por quê? O que aconteceu? Quem que você está aí que está doente? Ela falou: ah, fala você primeiro, por que você está aqui? Quem que está doente? A minha irmã: ah, é a nossa mãe. Ai, que dó. Quantos anos ela tem? 70. Falou: nossa, que dó. E você, o que você está chorando? Ela falou: ah, então, a minha filha com 19 anos, o que ela teve? Um AVC, igualzinho da minha mãe. Puxa, mas ela é jovem, ela vai ficar bem. Aí ela começou a chorar copiosamente. Não, ela acabou de falecer, 19 anos, e para gravar, ela estava grávida de 8 meses. A caridade alivia nossa própria dor. Nós enxugamos as nossas lágrimas na hora, eu e minha irmã. Meu Deus, nós vivemos 70 anos com a minha mãe. Nós temos que agradecer o tempo que ficamos com ela. E aí nós lembramos daquela senhora, né, americana, que foi viajar para a Itália. Ela, o marido e o único filho de 10 anos.
Na segunda semana que eles estavam lá, 2 dias antes de virem embora, foram assaltados. E o assaltante deu um tiro na cabeça do filho, de 10 anos. Aí a mulher foi entrevistada na televisão da Itália, porque ela doou todos os órgãos do filho lá na Itália. Não quis levar o corpo de volta. E aí ela foi entrevistada, mas, meu Deus, a senhora não vai nem levar, né, os restos mortais do seu filho? Ela falou, não. O que eu tenho de melhor, olha a entrevista da mulher, o que eu tenho de melhor do meu filho já está aqui dentro de mim. Eu convivi, eu tive alegria e felicidade de ficar 10 anos intensamente com ele. Todo o amor que eu tinha para dizer para ele, eu disse enquanto ele estava comigo. E eu vou continuar dizendo, porque o que morreu foi só o corpo dele. Olha o exemplo dessa mulher. E a senhora não vai deixar aqui, vai doar todos os órgãos. É nessa doação de ver o coração do meu filho batendo em outra criança que precisa, que me dá alegria para continuar vivendo. Que exemplo de renúncia, de caridade. Ela aliviou a própria dor, ajudando o próximo. E esse último exemplo que eu anotei aí do meu amigo órfão, né? Que às vezes a gente fala, nossa, minha dor é a pior, né? E eu estava lá enxugando as lágrimas, que eu tinha acabado de vir do hospital, né? E encontrei esse amigo. E aí, tudo bem? Tudo bem. E a sua mãe? Perguntando. Aí eu fui falar da minha mãe, né? Ah, minha mãe agora voltou para a UTI, pegou outra infecção. E, ai, coitado, não sei o quê. É, eu sei como é que é, não é fácil. Mãe, né? A gente sente. Eu falei, ah, é verdade, dói no fundo do coração. Aí me veio a ideia. E a mãe dele? Aí eu perguntei. E você? Porque quando a gente está com uma dor, a gente só vê a nossa dor, né? E você? Você tem mãe? Ele falou, ai, não tive essa felicidade. Quando eu tinha 8 anos, os meus pais e meus 2 irmãos morreram num acidente. A caridade alivia a nossa própria dor. Por isso que Deus nos dá recursos incontáveis para aliviar a nossa dor. Incontáveis. Com a doutrina espírita nós vamos aprendendo a orar por tudo e por todos. Eu tenho um amigo que sempre fala assim, eu oro todos os dias, por todos, pela humanidade, pelas autoridades, pelos dirigentes, por quem tem o poder nas mãos. Porque aí a responsabilidade é maior diante da humanidade. Eu oro por todos e por todos. Olha que exemplo, né? E vigiar o que a gente pensa, que a gente sente, porque nós ainda temos uma tendência muito grande a pensar o que não é edificante, a sentir o que não é edificante. Daí, a essa assertiva, né? Temos que viver constantemente em oração e constantemente vigiando o que nós pensamos e o que nós sentimos. E temos que conviver. A convivência é um recurso maravilhoso. Quando nós estivermos em dúvida sobre qual postura devemos tomar, vamos lembrar desta frase: o que faria Jesus no meu lugar? Como Jesus agiria? Não tem erro. Jesus sempre agiria da melhor maneira possível. E aí nós não vamos errar. Vamos agir de acordo com o exemplo de Jesus. Outro recurso maravilhoso é o trabalho. Trabalhar é ajudar, é auxiliar, é socorrer, é amparar, é ser útil. Não é só o trabalho material, o trabalho que a gente recebe. É todo tipo de atividade útil. Está no Livro dos Espíritos. Estudar, outro recurso.
a disciplina que tem nos centros espíritas, que tanto ajudam na compreensão da vida, na compreensão das nossas dores. Que é coisa mais triste do que você passar por uma situação e não entender aquela situação? Mas por que que isso está acontecendo? Com a doutrina espírita, com os estudos sistematizados, disciplinados da doutrina espírita, nós vamos entender, nós vamos compreender, nós vamos ter lucidez, discernimento para encarar as nossas dores de frente. A água fluídica que nós temos no centro espírita, mas também podemos ter em casa. O passe que nós temos nos centros espíritas, esse recurso maravilhoso de energização. A música, e aí nós vamos abrir um parênteses para o coral. Ouvir um coral com as vozes diferentes é como receber um abraço na alma. É um carinho, é um afeto. A gente parece que volita quando ouve um coral cantando. A música também é um recurso para aliviar as nossas dores. O Evangelho no lar. Quem aqui faz Evangelho no lar? Levante a mão. Podemos melhorar isso. Quem não sabe o que é Evangelho no lar, depois converse com um dos trabalhadores da casa, que com certeza irá receber informações nesse sentido. Evangelho no lar, esta oportunidade de sentar em família, fazer uma leitura edificante, fluidificar a água e orar em família. Esta oportunidade bendita, de poucos minutos, uma vez por semana, com disciplina, que ajuda a melhorar o ambiente doméstico. Mas não é só o nosso lar que melhora, não. Porque quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente ora por todos. Ora pelos vizinhos, pelos amigos, pelos familiares. Olha que oportunidade bendita de melhorar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Ah, mas lá em casa eu sou sozinho. Não tem problema. Faça o Evangelho no lar sozinho. Porque eu tenho certeza que você estará muito bem acompanhado por seu guia espiritual e pelos benfeitores que sempre nos ajudam. E continuando aí nos recursos que nós temos para aliviar as nossas dores, nós vamos lembrar da ciência. A tecnologia, os exames que existem hoje, que ajudam tanto, os recursos médicos, os medicamentos, que em alguns casos têm que ser usados para melhorar, as técnicas, né? É acupuntura, é massagem, é terapia disso, terapia daquilo, existem inúmeras, incontáveis técnicas de ajuda. E confiar em Deus é um recurso maravilhoso, que a gente vai aprendendo no correr dos dias. Não reclamar. Quando a gente fala não reclamar, quer dizer que já confia em Deus, já entende que Deus não erra, Deus faz tudo certinho. O que está acontecendo é porque tinha que acontecer, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e para todos. Deus não erra. Confiemos em Deus, que as nossas dores serão aliviadas nesse sentido. E aí o recurso do bom humor. Como é importante ter bom humor. O bom humor contagia, o bom humor renova, e o bom humor ajuda a aliviar a dor. A alegria é um sinal de fé.
A alegria sorri onde estiver. A alegria é um sinal de fé. A alegria faz da noite o amanhecer. A alegria é sempre força pra vencer. Não deixe a solidão tocar seu coração. Abrace um amigo e cante logo uma canção. Se acaso o cansaço teu corpo enfraquecer, trabalhe pela vida e veja o dia renascer. A alegria sorri onde estiver. A alegria é um sinal de fé. A alegria faz da noite o amanhecer. A alegria é sempre força para vencer. Mas se nova tristeza quiser te abater, dê graças pela vida, porque a dor te faz crescer. A alegria sorri onde estiver. A alegria é um sinal de fé. A alegria faz da noite o amanhecer. A alegria é sempre força para vencer. A alegria dá força para vencer as dificuldades. A alegria contagia os que estão ao nosso redor. Transforma o nosso dia para melhor. Não basta fazer o bem. É preciso mudar para melhor. No livro Jesus no Lar, Pedro teve um dia muito difícil. É um dos capítulos do livro Jesus no Lar. Ele foi insultado, agredido. Por onde ele passava, tudo dava errado. Todo mundo xingava ele. Expulsaram ele do mercado de peixes. Ele era um pescador, trabalhava com isso. E ele teve um dia terrível. Onde ele foi, por onde ele passou, todo mundo falava: ei, olha lá, se agora você não é pescador de homens, você não está seguindo o Nazareno, vai lá seguir o Nazareno, que você está aqui querendo atrapalhar aqui. Vai falar de caridade, de bondade, vai lá com Jesus, vai lá com o Nazareno. Foi um dia terrível, doloroso para ele. Até na família dele ele foi expulso. Sai daqui, você não vai ficar mais aqui não. Agora você virou aí religioso, sai para lá. Moral da história: Simão Pedro, o apóstolo, chegou à noite em casa com a família, a mulher. Até os parentes, familiares já haviam, expulsado ele. Ele chegou em casa com a esposa e lá estava Jesus. Jesus, os outros apóstolos, e ele chegou entristecido. Aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, que dia difícil eu tive, Senhor. Por onde passei, eu fui agredido. Fui agredido verbalmente, fisicamente. Fui expulso do meu trabalho. Jogaram as minhas coisas no chão, dizendo que eu não tinha mais que trabalhar lá. Tudo porque eu estou te seguindo, Jesus. Eu estou muito triste com todos eles. Me injuriaram, caluniaram, me xingaram, Senhor Jesus. Jesus olhou serenamente para Simão Pedro e disse: Pedro, perdoa, ore por eles. Não dê importância a tais querelas, Pedro. Eles não conhecem o amor, a compaixão. São muito rudes ainda, Pedro. Perdoa, abençoa. Simão Pedro, naquele mesmo momento, recolheu as lágrimas e pensou consigo mesmo: pobres coitados,
Eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem Jesus. Quem conhece Jesus, alivia o peso da própria cruz. Quem conhece Jesus sabe que tudo passa. Quem conhece Jesus sabe. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Muda o teu pensamento, tudo tem o seu momento, nem vai adiantar, pois vai chegar o tempo em que tudo vai mudar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Com Jesus nós temos esperança. Esperança de que dias melhores virão. Esperanças de que a vida não se acaba com a morte. A vida continua numa outra dimensão. Os nossos entes queridos, os nossos amores, eles não terminam com a morte. Eles continuam no plano espiritual. E nós temos um entrelaçamento espiritual com eles. Com Jesus, nós aprendemos a perdoar, a orar pelos que nos prejudicam. Nós aprendemos a abençoar todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Com Jesus. Por isso ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei das vossas dores, dos pesos que carregam. Porque comigo, disse Jesus, o fardo é leve, o jugo é suave. Com Jesus, a dor passa a ser suportável. Com Jesus, o mundo tem outra dimensão, muito mais ampliada, mas muito mais. Nós enxergamos a vida com outros olhos, com outra ótica. Com Jesus, nós entendemos o quanto que a vida é bela, apesar das dores, dos dissabores, das dificuldades. Nós aprendemos a direcionar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para a humanidade. A não ficar preso, encerrado só na nossa dor, só no nosso problema, ampliando o nosso problema. Vamos lembrar de Jesus todas as vezes que nós respirarmos, e nós nos sentiremos mais leves aqui na terra, enxergaremos o quanto a vida é bela. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. Vamos abrir a janela do nosso coração,
deixar Jesus entrar, e com certeza nossa casa mental será arejada por bons ventos, por boas novas, por nova vida, de felicidade, de verdadeira felicidade, não de alegrias passageiras, mas de verdadeira felicidade, na convivência com todos que estiverem no nosso caminho, da melhor maneira possível, seguindo o exemplo de Jesus. Eu sou feliz, sou muito feliz, pois tudo o que tenho na vida me diz: eu sou feliz. Eu sou feliz, eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz. Sou muito feliz, tenho esperança para sorrir, e com minha alegria vou contagiar. Posso sonhar com um dia melhor, e sei que esse dia vai chegar. Eu sou feliz, eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz. Sou muito feliz, ganhei de presente da vida um corpo, e posso dizer, isso já não é pouco. Nem vou reclamar desta vida ao sofrer, pois terei a chance de crescer. Eu sou feliz, eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz. Sou muito feliz. Agora que já aprendi o caminho, vou aproveitar e doar mais carinho. Amor e afeto é o remédio correto para aliviar a dor, seja de quem for. Eu sou feliz, eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz. Sou muito feliz. Vamos cantar? Eu sou feliz, sou feliz. Tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz. Sou muito feliz. Que Jesus envolva cada um de nós na sua paz, no seu amor e na felicidade de conhecê-lo. Muita paz.